Nesse momento é interessante que você faça uma pergunta que provoque algum desconforto até no teu entrevistador, que ele se arrume na cadeira ali para poder te responder. Fala galera do Carreira Talks, eu sou Vitor Catice, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Insights, sempre com conteúdos para alavancar e acelerar o desenvolvimento da sua carreira. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que todo mundo deveria saber sobre entrevistas de emprego. E indo direto ao ponto, o que todo mundo deveria saber é que se você mudar a ótica, a lente, a forma como você enxerga esse momento de tensão de uma entrevista para uma reunião de negócios, por exemplo, as suas chances de ter sucesso, as suas chances de ser contratado, contratada vão aumentar bastante. Bom, mas o que eu quero dizer como uma reunião de negócios? O que quer dizer, o que significa encarar a entrevista como uma reunião de negócios? Significa o seguinte, que você, assim como numa reunião, você precisa planejar tudo o que você vai falar nessa reunião. Planejar todos os seus argumentos, planejar como você vai negociar nessa reunião. Fazendo isso, você vai diminuir um pouco da emoção, dos seus ânimos que estão à flor da pele e você vai ter maior controle dessa situação, dessa conversa, que muitas vezes a gente sabe que deixa todo mundo ansioso, todo mundo aflito de dar a melhor resposta possível. E aqui nesse vídeo a gente vai passar por alguns pontos-chave para você ter em mente na sua próxima reunião, para que você possa potencializar e muito as suas chances de ser contratado nas suas entrevistas de emprego. Primeira ideia que eu queria dividir aqui com vocês é de que vocês precisam entrevistar o entrevistador. Essa ideia é muito importante porque eu vejo muitas pessoas que vão e topam fazer várias entrevistas e está tudo bem, mas que elas não param para refletir se aquela empresa, se aquela vaga, se aquela posição é a melhor possível para aquela carreira, para a carreira daquela pessoa, por exemplo. Eu vou dar um exemplo bem caricato aqui, eu vou ir nos extremos. Imagina só que você fez a aplicação para alguma vaga, para algum processo seletivo e hoje em dia, já há algum tempo, é comum que as empresas cadastrem a vaga, a oportunidade de estágio ou de emprego nesses sites de vaga e coloquem como nome confidencial, o nome da empresa confidencial. Tem todas as informações lá de vaga, do que vai fazer, as descrições da atividade, quanto vai ganhar, enfim, todos os detalhes, só que o nome está oculto. E aí você faz as primeiras aplicação, passa pelas primeiras fases de teste online, por exemplo, vai lá para a dinâmica de grupo e aí você descobre que aquela empresa, na verdade, é uma grande indústria do setor bovino e você é uma pessoa que é vegana ou vegano. Imagina só, não vai fazer sentido você dar continuidade nesse processo seletivo. Lógico que esse é um exemplo muito extremo, só que divergências de valores em menor escala também acontecem. Por exemplo, empresas que têm fama de ser muito competitivas com pessoas que não têm muito essa forma de atuação, esses valores de carreira, por exemplo. Quando a gente fala da Ambev, a gente sabe que é uma empresa que estimula muito a competição e tem algumas pessoas que não vão se sentir bem nesses ambientes de competição, propriamente dito. Então é importante que você faça essa análise de quais empresas que você gostaria de trabalhar. E durante a entrevista, tenha isso em mente, de que você também está entrevistando o entrevistador. Os entrevistadores, eles também querem mostrar para os candidatos que a empresa é uma boa escolha para eles. E quando você muda também essa forma de olhar, de que você também está entrevistando, de que você também está analisando se aquela posição, aquela empresa pode te oferecer uma boa oportunidade de crescimento, você também vai contribuir para que os seus ânimos fiquem mais controlados, a sua emoção fique mais controlada e dessa forma você vai conseguir conectar melhor as ideias, os pensamentos vão ficar mais claros e você vai colocar mais um item a favor aí da sua boa performance nessa reunião / entrevista de emprego. É importante que a gente avalie bem, porque numa dessas, se você topa entrar numa empresa que de repente não tem um encarreiramento ou não mostre oportunidade de crescimento para você, você pode ficar ali 2, 3 anos da sua vida, entre aspas, perdido,
onde você poderia estar performando ou estar crescendo em outra empresa, em outra oportunidade. Então é importante que a gente tenha muito cuidado nas empresas que a gente está aplicando para começar a nossa carreira, por exemplo. Outra ideia importantíssima aqui é que você consiga contar a tua história da melhor forma possível dentro dessa reunião, né? Numa reunião você precisa ser conciso, você precisa ser direto ao ponto. Então, toda entrevista passa por você contar a tua história, né? Você saber falar sobre você. A gente postou um vídeo recente aqui no canal onde a gente explica como é que você pode contar mais sobre você, né? Responder aquela famosa pergunta, né? Me fale mais sobre você. E uma forma simples aqui, resumida, se você quiser saber mais, vai lá no vídeo, tá aqui no card aqui em cima, você contar a tua história maior em pequenas histórias. Essas pequenas histórias, você vai contar de forma simples e objetiva qual que era a tua posição naquele momento, né? Aquela tua experiência anterior, por quanto tempo você ficou lá, a sua posição, suas principais responsabilidades que você tinha nessa posição e quais eram seus aprendizados ou seus resultados. Quais foram, né, seus aprendizados ou resultados nessa posição. E aí você vai contar a tua trajetória profissional dessa forma. Você vai contextualizar o que você fazia e quais foram os seus aprendizados, quais foram os seus resultados. E aí você faz um gancho e vai para a próxima. Faz um gancho e vai para a próxima. Dessa forma, você vai contar a tua história de uma forma bem objetiva, demonstrando todos os highlights ali, né? As suas fortalezas, os seus pontos fortes, e estrategicamente você pode selecionar episódios ali da tua trajetória que vão dar algum tipo de match ali com o que o entrevistador está buscando para aquela vaga, né? Então analise bem ali a descrição das atividades ou o job description, que é onde estão ali todas as informações e detalhes da vaga, e você faz essa relação ali de uma forma bem concisa, entre 10 e 15 minutos dessa reunião, dependendo ali do horário. Você pode contar a tua história dessa forma, bem objetiva, bem direcionada para resultados e aprendizados. E a terceira e última ideia que eu gostaria de trazer aqui para vocês mudarem a lente e a forma como vocês enxergam essas entrevistas de emprego e olhando agora como uma reunião de negócios, é você fazer perguntas inteligentes. No final da entrevista, na maioria das vezes, 99,9% das vezes, o entrevistador vai virar para você e vai perguntar se ficou alguma dúvida no finalzinho. Este é o momento, um dos mais importantes para você nessa entrevista. Eu vejo muita gente desperdiçando e perguntando, fazendo perguntas do tipo, vocês sabem mais ou menos quando que vocês vão dar a resposta? Ou alguma coisa assim, né? Ou até perguntando de salário, enfim. Utilize esse momento para você fazer uma pergunta inteligente. Essa pergunta inteligente vai ser crucial, vai ser muito importante para você mudar ainda mais a forma como se desenrola a entrevista para virar de fato uma reunião de negócios. E aí eu vou te explicar o porquê. Uma pergunta inteligente é uma pergunta que você não consegue responder com sim ou com não. Nesse momento é interessante que você faça uma pergunta que provoque algum desconforto até no teu entrevistador, que ele se arrume na cadeira ali para poder te responder essa pergunta, né? Essa pergunta ela pode ser feita em dois momentos, ela deve ser feita em dois momentos. O primeiro momento de contextualizar e um segundo momento de perguntar. Nesse momento de contextualizar, você vai colocar vários itens, várias informações de mercado que sustentam o porquê da tua dúvida, né? Então, neste momento, você pode compartilhar com o entrevistador tudo que você está estudando no mercado. A gente aqui no Carreira Talks, a gente defende muito que você precisa estudar o teu mercado, estudar a tua indústria, saber quais são as grandes inovações recentes na tua indústria, saber quais são, por exemplo, o ranking das 5 maiores empresas nacionais e internacionais de repente na sua indústria, seja ela de saúde, têxtil, automotivo, moda, enfim, não importa muito qual seja o seu setor, desde que você domine ele, pelo menos os grandes números, né? Então, inovações, tendências tecnológicas, grandes números, o ranking que a gente já falou, enfim, é importante que você saiba essas informações e que você utilize esse momento da entrevista para você compartilhar, para você introduzir ali na conversa tudo isso que você sabe,
né? Afinal, esse é o seu repertório de conhecimento sobre o seu negócio. Então, você pode contextualizar da seguinte forma, né? Vamos supor que você esteja aplicando para alguma vaga no McDonald's, né? Uma vaga lá de marketing no McDonald's. E você já falou, né, com outras pessoas, por exemplo, do Burger King, do Bob's, enfim. Já falou na internet, né, no LinkedIn, é uma ótima ferramenta, em várias lives aqui no Instagram e aqui no YouTube também, no LinkedIn, a gente já conversou bastante sobre isso, de como é que você pode usar o LinkedIn para isso. Basta procurar aqui nos nossos conteúdos. Vamos supor que você tenha utilizado o LinkedIn para entrar em contato com pessoas do Bob's e do Burger King, de marketing, por exemplo. E você entendeu ali com eles de que o grande desafio, de repente, do McDonald's é se adequar ao delivery, por exemplo, né? Nesse momento de pandemia e tudo mais, ou entrar numa nova camada de clientes, né? Numa nova faixa etária de clientes, de repente numa faixa mais nova eles têm dificuldade ou não, enfim, estou pensando agora nesses exemplos. Você pode de repente colocar esses desafios que você identificou ali, perguntando para a galera do Bob's, perguntando para a galera do Burger King, e colocar nesse momento da conversa. Aí você vira para o teu entrevistador e fala assim: olha, eu tive conversando com pessoas do Burger King, do Bob's, e eles me trouxeram de que um dos grandes desafios deles é atingir uma nova faixa etária de clientes, ou de repente se adequar melhor ao delivery nesse momento de pandemia. Como é que vocês estão olhando esse movimento aqui dentro do McDonald's, por exemplo? É algo que vocês estão trabalhando? Eu queria saber se é um desafio em comum entre as indústrias ou não, né? Dessa forma, você separou primeiro em contextualizar, ou seja, você trouxe informações do mercado, coisas que você leu, que você conversou, que você assistiu, e depois você fez a pergunta em relação à área daquela pessoa. Um exemplo, né? Você pode conectar as informações de mercado até com alguma informação que ele tenha, o entrevistador ou a entrevistadora tenha colocado durante a reunião, né? Você faz uma conexão ali com aquele número que ele falou de clientes, por exemplo, e você faz essa pergunta. Com essa pergunta, você contextualizando e fazendo a pergunta, você mostra para o teu entrevistador que você está trabalhando muito além dos outros candidatos, que você está preocupado com a visão macro, que você está preocupado em adquirir informação sobre a tua indústria. E dessa forma, você vai ganhar muitos pontos com o teu entrevistador e ele vai querer te responder essa pergunta. Então ele pode não ter a resposta para aquela pergunta, mas ele pode comentar algum projeto da área dele que ele esteja fazendo nessa linha. E fazendo essas perguntas de forma estratégica, como essa que eu falei, de você colocar o teu repertório, colocar o teu contexto e fazer a pergunta, você aumenta muito as chances da conversa migrar, né? Lembra que eu falei de uma evolução de uma entrevista para uma reunião de negócios? É possível, e comigo mesmo já aconteceu algumas vezes, não foram uma nem duas, de que o entrevistador ele comenta algum problema que ele tem na área dele, algum projeto que ele está trabalhando na área dele, e aí você divide alguma outra informação que você tenha lido ou feito em alguma outra atividade sua, e que a conversa acaba migrando por um grande brainstorming, e aí vocês começam a trocar ideias do que poderia ser feito naquela atividade. Esse é o melhor dos mundos, costuma acontecer se você for conduzindo da melhor forma, como a gente falou aqui, e isso vai aumentar muito as suas chances de ser contratado. Mude a forma como você encare as reuniões, as entrevistas de emprego, e passe a encarar elas como reuniões de negócio. Se planeje, execute o que você se planejou para fazer, entreviste o seu entrevistador, analise se aquela oportunidade vai ser positiva para a sua carreira ou não, saiba contar a tua história de forma bem efetiva, né? Bem enxuta, direcionado para aprendizados e resultados, e faça perguntas inteligentes, contextualizando e fazendo a pergunta com base nas informações que você tem no teu repertório de mercado. Isso vai aumentar muito as suas chances de ser contratado ou contratada. Se esse vídeo fez sentido para você, se ele gerou valor para você de alguma forma, clica aqui no like, dê um like no vídeo, compartilhe com pessoas que você entende que vai contribuir para a vida delas, se inscreve aqui no canal
Ative o sininho para essas informações chegarem para vocês, para os próximos vídeos chegarem para vocês e vocês serem notificados. E eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado por assistir esse conteúdo até aqui. Olha só, se você for estudante, estagiário, e no teu dia a dia de trabalho você sente algum medo de parecer despreparado, de parecer que não merecia estar ali naquela posição, medo de fazer bobagem, de fazer besteira nas suas atividades, de errar, medo de fazer alguma pergunta muito óbvia e passar algum tipo de vergonha, ou vergonha também de interagir com pessoas com que você não conhece no teu dia a dia de trabalho. Se além desses medos, dores e receios, você também tem o desejo de dar o próximo passo na tua carreira, de se tornar assistente, de se tornar analista, de ganhar mais, melhor, de aumentar o teu salário, se você se identificou com algumas dessas características, eu recomendo fortemente que você conheça a aula gratuita aqui do Carreira Talks, O Primeiro Passo. É uma aula que vai te ajudar com estratégias bem práticas para você alcançar a tua efetivação no teu programa de estágio em menos de 12 meses. É uma aula de cerca de 40 minutos, tem material PDF, tem versão em áudio para fazer download. Está super completa a aula e eu recomendo fortemente que você conheça e alavanque a tua carreira. Clica no link aqui embaixo na descrição do vídeo, coloca teu melhor e-mail, vai chegar na tua caixa de entrada o link para você acessar a página e consumir todo o conteúdo, tudo gratuito para você. Eu te vejo lá dentro para a gente continuar junto essa jornada de evolução. Valeu!